Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, tudo bem? Essa semana a gente vai fazer um episódio sobre surdo-cegueira. Eu vou bater um papo com a Priscila, que ela é intérprete daqui do IFE, e o Flávio também. Gente, sejam bem-vindos. Obrigada, Renatinha. É um prazer ter vocês aqui e vocês podem ficar à vontade para se apresentar, falar um pouco do trabalho de vocês. Olá, gente. Boa tarde a todos que estão ouvindo esse podcast. Meu nome é Priscila Santos Araújo. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheadinho curto, enroladinho, tenho os olhos bem assim avantajados, lábios volumosos, nariz bem grande, tá? E sou uma pessoa muito alegre, muito sorridente. Vocês vão perceber com a tonalidade da minha voz ao longo da nossa conversa aqui nesse podcast. Olá, meu nome é Flávio Domingos, também atuo como tradutor e intérprete aqui no IFE, de Campos de Goytacazes. Sou de cor parda também, com 1,73 m de altura, cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos e claros. É isso aí, gente. Vamos conversar a conversa, né? Como é que vocês, tipo assim, se interessaram pela Libras? Como que começou esse interesse de vocês? Tinha alguém na família? Foi algum trabalho, alguma coisa assim? Então, pra galera que tá ouvindo também, você, Renatinha, né? Todo mundo vai conhecer um pouquinho da nossa história, né, Flávio? É muito interessante a gente compartilhar como a gente começou, né, a despertar esse interesse por Libras. Porque, por exemplo, no meu caso, eu não tenho nenhum familiar surdo, né? Nenhum surdo da família. Só que quando eu era adolescente, na época, eu morava em Goiânia. Eu morava na cidade de Senador Canedo, em Goiânia, em Goiás. E lá tinha uma amiga minha chamada Rose que fazia o curso de Libras. E essa amiga, num pleno dia, ela me convidou para ir para um passeio do curso que ela fazia. Só que até então eu não sabia o que era Libras, eu não sabia o que era surdo, nunca tinha tido contato, nada disso. Contato zero, né? Contato zero pra vida. E aí essa minha amiga falou assim, Pi, vai ter um passeio do curso que eu tô fazendo e tal, vai ser bem legal, vamos comigo. Eu falei, tá, Rose. Adolescente, né, com tempo de sobra, num final de semana. Ah, nossa, final de semana então? Topei. Fui pra esse passeio com ela, né. Chegando no local, gente, assim, foi uma sensação incrível. Pensa naquele arrepio que vai da pontinha do dedo, aquela borboleta na barriga e arrepia até os cabelo na cabeça. Porque a gente fica assim, imaginando que uma coisa vai acontecer, mas tipo assim, quando você se depara com aquela situação é muito mais legal. Sim. Chegando no local, gente, não era nada mais nada menos do que a Associação de Surdos de Goiânia. Pera, calma aí, Cadinho. Você foi pra uma associação de surdos de Goiânia e não sabia? E não sabia, gente, de verdade eu não sabia. Chegando lá, né, passamos pelo portão da associação e tal, e eu tô vendo, né, um monte de mão balançando pra um lado, pessoal jogando bola, uns barulhos, pessoal olhando, pessoal brincando, namorando. E eu falei assim, Rose, pelo amor de Deus, onde é que eu tô? Pra onde você me trouxe? Quem são essas pessoas? O que é isso? E a Rose, tipo assim, ela... Pri, aqui é uma associação de surdos, eles estão falando em língua brasileira de sinais. Ó, temos isso aqui. Aí ela foi me mostrando, né, a apostila dela, onde tinha um alfabeto manual, números. Foi me ensinando algumas saudações e tal. E assim, eu fiquei super encantada. Claro que o primeiro momento foi um choque, né? Sim. Porque era uma realidade completamente diferente daquilo que eu já tinha vivido. Mas depois, eu pude, assim, perceber o quão bacana estava sendo aquele espaço, sabe? Ver os surdos interagindo, brincando, fazendo tudo aquilo que a gente faz. Normalmente. Que normalmente não passa na nossa cabeça, né? Sim. Que você não conhece, não tem contato, nunca ouviu falar sobre língua brasileira de sinais, você não imagina. Você acha que você vai botar um surdo quietinho e ele vai ficar ali? Não, pra quem não conhece, gente, nada, eu fiquei assim, totalmente boiando na situação. E chegando lá, né, nessa associação de surdos de Goiânia, gente, foi incrível, porque essa minha amiga, ela me proporcionou algo que realmente eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Aprender língua de sinais, ter esse primeiro contato com a Rose, pra mim foi fundamental. A Rose, eu gosto muito de falar, né, dela, porque assim, foi a pessoa que me apresentou de fato o que era Libras, né? Diferente de muitos que aprendem com a abecedário da Xuxa, né, aquela coisa toda, um outro contato, eu não. Eu tive uma amiga que fazia o curso e ela me apresentou a língua de sinais. Aí depois disso, voltei a morar no Rio de Janeiro, né, deixei Goiânia, voltei pra terminar o ensino médio aqui no Rio, onde tinha uma amiga minha chamada Fabiana, e ela na igreja estava ensinando, numa igreja em Belfort Roxo, né? Ela estava ensinando Libras. E tinha uma turma, né, considerável, e essa turma foi reduzindo ao longo do curso. E no final, só quem permaneceu foi Priscila, né, nessa turma. E daí eu tive contato também com a federação de, inclusive, né, a FACE, né,
que trabalhava ali na época era em Nilópolis, cidade de Nilópolis. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a Sueli. Não? É FaZe. FaZe. Era FaZe. A FaZe, que aí eu tive a oportunidade de conhecer a Sueli e o CA, né? São casados. E eles ali até então tinham um curso de Libras, onde eu me ofereci, né? Pra trabalhar como se fosse uma secretária do curso, pra poder fazer o curso de Libras lá. E num dado momento, ela recebeu um convite para trabalhar, acho que na época era o congresso do INES, e ela me indicou para trabalhar como recepcionista nesse congresso, que é o Congresso Nacional e Internacional do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a Keila, né, que era a coordenadora de todo o evento e tudo mais. E Renatinha, eu não fazia ideia de que como esses encontros, como essas pessoas ao longo da minha caminhada, podiam mudar a minha vida. Porque através, por exemplo, da Rose, me apresentou língua de sinais, eu conheci a Fabi, que me ensinou Libras aqui, que eu conheci a FaZe, que da FaZe eu fui para dentro do congresso do INES. E lá eu descobri que tinha um vestibular para pedagogia bilíngue, né? Pra graduação em pedagogia. Você se encontrou, né? E aí foi tipo assim, pra mim um divisor de águas, sabe? Foi assim, eu falei, cara, eu quero isso pra vida, é o que eu sei que quero fazer e tô aí até hoje nessa caminhada. Entendi. E pra você, Flávio, como é que foi? Para mim foi um pouco diferente, mas ao mesmo tempo, assim, voltado do que ocorreu com a Priscila. Eu fui criado numa rua a qual havia uma surda, mas eu não entendi ainda a questão de língua, saber que se era uma língua ou não. Comunicação era mais comunicação caseira, né, de rua de apontamento. Hoje a gente chama isso de deíticos, mas até então era apontamentos. Cresci com uma surda justamente na rua em que eu vivia, mas nunca me atentei a estudar e aprender e procurar saber sobre a questão da língua de sinais. Em 2009, eu fui convidado pela minha irmã, a qual a Priscila citou, que é a Keila, que fazia a coordenação justamente dos eventos que ela acabou de citar. E nesse evento eu fui para ser chefe de uma segurança, de uma equipe de segurança, que é justamente o COINES, que é o Congresso Nacional, Seminário Nacional e Congresso Internacional do INES. E chegando lá, nos primeiros dias, eu me deparei com várias pessoas surdas e vários usuários de língua de sinais sendo ouvintes, de intérprete e outros apenas usuários. E isso foi chamando minha atenção. E muitos desses surdos vinham até a mim perguntar em relação a onde ficava o local da palestra, em qual palestra que estava acontecendo, aonde ficava o banheiro, aonde tinha assim, água. Então, nessas perguntas eu ficava sem ter como responder, não sabia o que era, né? E ao perguntar aos que tinham domínio, assim como a Priscila, que eu acabei conhecendo ela um pouco depois. Verdade, a gente conheceu depois dos eventos, né? Você conheceu a irmã dele primeiro? Sim, conheci a irmã dele. Aí fomos assim, conhecendo pessoas como a Priscila, que tinham domínio, e foi passando para mim. Com isso foi despertando. Peraí, vamos lá, abre o aspas, gente. Domínio, lembrando que o que ele tá colocando hoje aí como domínio era o básico do básico, um alfabeto manual, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas já tava lá. Mas pra mim, que eu não sabia nem que era língua, eles já tinham um domínio já de conversação, coisa que eu não tinha. Primeiro contato assim, real com língua. E eu fiquei assim, norteado em relação a como se comunicar e como seria essa comunicação. Então passei a buscar. Assim como a Priscila, o meu primeiro curso foi justamente dentro de uma igreja evangélica, a qual a minha sobrinha, Pamela, estava dando esse curso próximo à minha residência, e passei a participar desse curso que ela ministrava lá. Então, daí, assim como a Priscila, fui buscando outros cursos em outros locais. Fui parando em associações também, fui buscando mais contato com os surdos, né? Principalmente mais em igrejas evangélicas, que ocorria bastante eventos. E com a Priscila também, tentei o vestibular. Nesse meio, as pessoas acabavam indicando, gente, vamos lá no INES, que o INES tem cursos. Fui fazer cursos de nivelamento no INES, para a questão da língua de sinais, para que eu pudesse estar aprendendo. Depois eu prestei o vestibular para pedagogia bilíngue no INES. Graças a Deus estudei, terminei a minha pedagogia lá, iniciei em 2015. Me tornei tradutor e intérprete de língua de sinais. Logo, numa experiência, numa falta de um tradutor, intérprete guia, para trabalhar com surdos cegos, eu acabei caindo de paraquedas. Meu Deus! Assim,
enfrente a necessidade de ter que traduzir para um surdo cego. Não, e é complicado, né? Você já estava recente na Libras, ainda traduzindo. Não, eu já tinha passado já tempo, tinha passado? já estava já com um pouco mais de experiência já. Então já estava trabalhando como tradutor e intérprete. E eu tive esse primeiro contato. E assim, despertou também, estar fazendo um curso de guia intérprete também. Eu fui para São Paulo. E ao mesmo tempo fazendo pedagogia no Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio de Janeiro, que é o INES. E hoje sou formado e estou atuando como tradutor e intérprete aqui no IFE de Campos dos Goytacazes. Assim, acho que, eu não sei, né, se eu posso dizer, mas Libras é algo bem visual, né? E aí, tipo assim, a gente fala de surdo cego. E eu fico pensando assim, gente, como que se ensina Libras para uma pessoa que é surda, mas ao mesmo tempo ela é cega, né? Como que você faz isso? Primeiro, Renata, é entender que, por exemplo, a condição da pessoa com surdo-cegueira ela é única, tá? Porque a gente, tipo assim, tem que entender que é uma necessidade comunicacional, da mesma forma sendo feita tátil, de forma tátil, né? Que a gente utiliza a Libras tátil, mas tem que ter toda uma parte pedagógica para que ele possa entender que é uma pessoa com uma condição única, além de ter a necessidade de diversos aprendizados. Sim. Por exemplo, assim como eu, o Flávio, você, a gente tem uma escola onde tem um professor, onde tem recursos, onde a gente muitas das vezes, alguns dispõem desse recurso, outros não. Então o fato de ter, por exemplo, esses recursos acessíveis, né, profissionais capacitados, pessoas que têm um domínio do assunto, entendendo o que é a surdo-cegueira, como é a forma que esse surdo-cego utiliza para se comunicar, porque não é uma única forma de comunicação, né, Flávio? Não. A gente precisa entender as especificidades de cada pessoa com surdo-cegueira para que a gente possa atender da melhor forma. Né? E isso até pra gente enquanto profissionais, né? Hoje nós dois, né, tanto o Flávio quanto eu, atuamos como guia intérpretes, né, em eventos, né, até mesmo na instituição que trabalhamos. Se caso, por exemplo, tiver algum surdo cego hoje, para ter recursos de acessibilidade, temos dois guias intérpretes também na instituição. Então, assim, tudo isso pensando na melhor forma de atender a questão da pessoa com surdo-cegueira. E a parte de processo tanto de alfabetização, letramento, é tudo isso, com materiais pedagógicos, com um profissional que tenha o domínio da língua de sinais, que tenha também conhecimento do braille, para que possa também ser ensinado para essa criança. E fora, assim, buscar as referências que a gente tem, né, Flávio? Se quiser complementar. Fazendo um adendo que a Priscila falou, nossos ouvintes, quando ela fala de Libras tátil, como a Renata citou, a Libras ela é visual. Então, assim, a pessoa não escuta e além de não escutar, ela também não enxerga. Né? Então, como é que seria isso? Tendo aí a visão do que a língua de sinais ela é visual, a mão da pessoa surda cega estaria por cima da mão do intérprete. Então, ela estaria apoiada por cima. Chamamos de Libras tátil. Então, com esse apoiamento, ele consegue, através da configuração da mão do intérprete, ele consegue visualizar, criar uma imagem na sua mente para compreender aquilo que está sendo passado através das mãos do tradutor. No entanto, fica faltando justamente a parte que é mais visual, que são as expressões faciais, né, as expressões corporais. Muitas das vezes também é usado um método de sinalizar essas expressões na parte das costas da pessoa surda cega. Ela consegue ter também uma compreensão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vê aquelas figurinhas com um sorriso, com aquelas caras e tudo mais, né? Então a gente tem o hábito de fazer a meia-lua, de baixo para cima. A ver se você consegue visualizar, como se fosse um sorriso. A forma do sorriso da pessoa, né? A gente sorri, faz tipo uma meia-lua, de baixo para cima. Então ele consegue compreender que aquele é um sinal indicando que a pessoa está feliz. A pessoa está caminhando, a pessoa está triste, a gente sinaliza na parte de trás. Como a Priscila citou também, há outros métodos, como o alfabeto manual, que pode ser feito na palma da mão da pessoa surda cega. A gente tem também o tadoma, que é quando a pessoa coloca a mão no queixo do intérprete e através das vibrações dos ossos, né, do movimento da boca, ele consegue identificar o que seria que está sendo passado ali de informação. Temos também o braille na mão, usa o dedo indicador e o dedo meio, vamos botar assim, ele usa esse espaço que temos no dedo para marcar as falanges, para marcar ali
o braille. Mas, por exemplo, só te interrompendo, na hora de você fazer mesmo a tradução, porque, por exemplo, você está fazendo Libras para uma pessoa que enxerga, você está ali, está olhando para a pessoa que está falando, você está fazendo a tradução. Na hora de fazer para um surdo cego, isso é mais complicado, demora mais, como é que é? Demora muitas das vezes na questão do surdo cego também, da compreensão que ele tem da língua de sinais. Então, se o surdo tem um domínio, o surdo cego tem um domínio da língua de sinais, a gente consegue acompanhar mais o palestrante. Caso não, a gente tem que usar de estratégias tradutórias para que a gente possa garantir a ele o acesso às informações da melhor forma possível. Além do mais, Renatinha, entender que, por exemplo, quando a gente trabalha, né, com a pessoa surda, a gente já falou aqui pra vocês, né, que tem a questão visual, ok. Para o surdo cego, por exemplo, existem surdos cegos que gostam de saber, por exemplo, o palestrante, como ele está vestido, como é, por exemplo, o cabelo, como é o ambiente que ele está, por exemplo, no ambiente teatral, né, que aí eu vou falar mais da minha prática, né, esses eventos mais artísticos, essas coisas assim. Geralmente a gente faz uma visita antes, né, no espaço, no palco, para que o surdo cego ele possa também conhecer, né, aquele palco, se possível, tendo a permissão, né, do diretor, do elenco em si, tatear as vestimentas de cada personagem, para ele entender como é essa indumentária, né, essa formação da personagem em si. E outra experiência também que nós tivemos, quando na época, né, foi a realização do curso lá em São Paulo, né, através da ANRINSA, o curso de guia intérprete que fizemos na época lá em São Paulo. Tivemos uma experiência bem interessante, né? Nessa época foi justamente nós dois, né? Pra São Paulo. Que tinha uma turma sendo formada e fomos pra lá, um grupo aqui de tradutores aqui do Rio e pessoas que sabiam língua de sinais, fomos pra lá pra poder aprender como é essa parte da atuação do guia intérprete. E na época, era até que tinha sido lançado aquele filme, não sei se vocês alguém já assistiu aqui, 50 Tons de Cinza. Eu já ouvi falar muito, mas engraçado, nunca assisti. Então, é um filme assim, um pouco mais, com cenas mais picantes, né? Então, assim, você ter de fazer toda a parte da descrição da cena para a pessoa com surdo-cegueira, né? Também através da técnica do Tadoma, que é justamente o dedo polegar no canto da boca, o indicador e o dedo médio na outra lateral. E a pessoa fica como se a mão estivesse apoiada mesmo no seu queixo, fazendo toda a sua leitura daquilo que você está falando. Então, eu tinha que repetir as falas dos personagens e também fazer a descrição da imagem. Por exemplo, Nossa, é muita informação. Se o Christian Grey estivesse lá com a mão, segurando a mão da Anastácia, ou o rosto dele se aproximando, com uma expressão, olhar fixo, eu tinha que fazer também tudo isso na descrição daquilo que eu estava vendo no filme. Então, assim, imagina, se em um filme a gente leva cerca de quase 2 horas para assistir, para a pessoa surdo-cega leva muito mais horas, né? Porque você tem que fazer pausadamente a fala dos personagens e a descrição das imagens, quando tem a necessidade ali de ser algo que seja pontual, importante naquela cena. Então, assim, atuar, né, nessa área e aí ter o contato com as pessoas surdo-cegas, pra gente foi fundamental e também totalmente desafiador, né, pra gente enquanto guias e intérpretes. Entendi. Pra mim, eu considero que sempre é um desafio, né? A tradução e a interpretação, ela sempre é um desafio. Hoje estamos numa área aí de educação superior e, ao mesmo tempo, atuamos aqui no IF no curso técnico, no ensino médio, e encontramos desafios a todo momento. Agora, esse desafio ele se torna mais assíduo ainda quando pegamos justamente para surdos cegos, porque a gente ainda está no início ainda da criação de materiais voltados ainda, não tem especificações das áreas ainda completas em todas as áreas, principalmente no curso superiores e curso técnico. A gente tem até dificuldade muitas das vezes com os surdos na sinalização, porque a troca de intérpretes acaba causando essa mudança na sinalização que muitas das vezes acaba criando realmente assim, uma dificuldade maior na tradução e a gente acaba tendo que levar mais tempo, porque a gente tem que contextualizar, porque traduzir e interpretar não é só passar informação. A gente tem que levar em consideração a língua fonte, que é aquela que estamos recebendo a informação,
e adaptarmos e na tradução buscarmos, não digo adaptação, mas buscarmos mecanismos que dê equivalência para a língua-alvo, que seria a língua de sinais ou a língua tátil, para que a pessoa que esteja recebendo essas informações, ela possa compreender da melhor forma possível. E isso exige tempo, muitas das vezes. E não tem esse tempo hábil na hora, que é uma tradução simultânea. Né? Então, assim, um pouco, vai ser de acordo com a pessoa que estivermos trabalhando. Entendo. E você está falando de guia intérprete, né? Como é chamado as pessoas que trabalham com surdo cego. E como que você faz para ser um guia intérprete? São cursos específicos? Como é que é feito? Olha, o caminho que eu segui foi justamente primeiro aprender língua de sinais, né? Que é a base, eu vejo como assim o chão mesmo para quem quer se tornar um guia intérprete. Até porque você precisa ter a língua brasileira de sinais. Aprender também o braille, tá? Porque é uma ferramenta também que a gente utiliza. Embora, por exemplo, tenha alguns surdos cegos que utilizem um pouco menos, às vezes alguns por preferirem, né, utilizar mais a língua de sinais, mas o braille também é um requisito dentro do curso que nós fizemos lá na Anhinsa, em São Paulo. É Vila Mariana, né? O nome da cidade lá? Acho que é isso mesmo. Acho que é Vila Mariana, lá em São Paulo. Isso é de São Paulo, né? Mariana, é em São Paulo, gente. É em São Paulo. Eu, pra gravar nome, eu sou uma negação, gente. E em São Paulo tem a Anhinsa, né? Que é uma escola onde tem um excelente curso com profissionais incríveis, gente, incríveis, sabe? Hoje na direção acho que é a Sheila que ainda permanece, mas tem também, sabe, diversos outros professores maravilhosos que nos ensinaram muito. Pra mim, assim, foi uma semana intensa que nós passamos lá em São Paulo e foi, assim, totalmente desafiador. Foi realmente eu me dispor a sair da minha caixinha, da minha zona de conforto. Onde eu tive de aprender, né, muitas coisas, ouvir muitas experiências, praticar bastante, né? Tivemos um período também prático, como a gente falou, nessa questão do filme mesmo, que foi fazer a guia interpretação, né, para a pessoa surdo-cega, para poder ter contato com esse filme. Então, assim, pra gente foi algo assim que realmente foi muito bom ter esse contato com o pessoal da Anhinsa em São Paulo. E fora que lá eles te dão todos os caminhos, né? Como você deve utilizar também a questão como guia, né? A questão de você também ter um pouco da descrição daquilo que você vê, explicar, entender as diferentes formas de comunicação que a pessoa surdo-cega ela utiliza. Se vai ser librastático, se vai ser comunicação áptica, se vai ser tadoma, escrita na palma da mão, enfim. São, assim, diversas formas que cada pessoa surdo-cega tem a sua especificidade. Assim como a Priscila, também foi nesse mesmo viés. Primeiro foi a aquisição da língua de sinais, né, que é o básico, não tem como, tem que iniciar por aí. E também, junto com ela, no mesmo período, fomos para a Anhinsa. Assim como ela, a experiência com os professores foram maravilhosas. Assim, foi uma semana pauleira. Imagina. Pauleira. De 8 horas ali, diárias ali, dentro da sala de aula. Meu Deus. Passamos lá alguns perrengues lá, né, Priscila? Eu tive um problema com o período de hernia de disco, né, que foi no início que eu descobri. Entrei num estado até mesmo de depressão nesse período por causa da hérnia, mas tudo para desanimar, mas Deus é maior. Deu tudo certo no final, né? Acabou que me fortaleceu para que eu pudesse estar passando por isso lá e agradecer assim o nome de Deus, né? Porque se não fosse Ele, não estaríamos lá, né, Priscila? E teríamos feito esse processo lá, passado por esse processo todo de aprendizado que foi assim maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi uma semana assim inesquecível, que marcou nossas vidas até os dias atuais e tem somado de uma forma muito prazerosa nossas vidas, porque a partir dali eu tive mais e mais contato com pessoas surdo-cegas e a experiência foi aumentando a cada dia que a gente foi praticando isso aí. E também o contato com outros profissionais da área, né? Porque eu lembro que também nesse curso lá em São Paulo, o Hélio também, que é de São Paulo também, que é um profissional incrível, que eu super admiro o trabalho dele. A esposa dele, que é uma graça, linda demais, a Bia, sabe? Que também é uma profissional que a gente super admira. E ter... Saudade desses dois, né? Saudade dos dois. E ter a oportunidade de aprender com quem, assim, sabe, já tá ali, sabe, no caminho, já tem uma certa caminhada, já tem uma certa experiência, pra mim foi fundamental, sabe? Entender como é a questão do profissional mesmo em si, que muitas vezes a gente fica sem coluna, sabe? É cansativo porque você permite que o seu corpo seja um meio de comunicação para o outro, interagir e entender aquilo que está acontecendo ao redor dele. Então, assim, muitas das vezes é você fazer a tradução
de um evento onde a cadeira não é a cadeira apropriada, o ambiente não é um ambiente preparado para aquilo, e você está ali enquanto profissional garantir que a acessibilidade de fato aconteça para a pessoa surdo-cega. É sentir dores prazerosas, né, Priscila? Dores nos braços, no ombro, na coluna, mas são dores que você se sente bem, você se sente assim, gratificante. Você tá fazendo aquilo que você gosta, né? É porque você sabe que você está sendo um canal e você tá ajudando para outra outras pessoa. pessoas, né? Você está sendo um canal de informação, você está sendo um canal de acessibilidade, de ter o direito reconhecido, né? Através da língua de sinais, através da língua tátil. Então, pra gente, assim, pra mim, não considero um sacrifício. Jamais. Sacrifício jamais. Até porque eu acho que, assim, a nível profissional não tem como você fazer algo que não te dê prazer. Até porque a gente sabe que você trabalha muitos anos, né, pra gente se aposentar nessa vida, né? Então, assim, não dá pra você fazer, né, gente, né? Acredito que quem esteja ouvindo esse podcast também vai poder concordar, né? Fazendo aquela coisa assim de obrigação, eu tenho que ir lá trabalhar. Não. Eu posso dizer que hoje eu sou uma das pessoas, assim, privilegiadas mesmo, porque eu tenho prazer de me divertir com aquilo que eu trabalho. Sabe, é algo que me encanta, é algo que me motiva, tanto em língua brasileira de sinais, como também na Libras Tátil. É muito além do que você fazer aquilo ali para garantir um boleto pago, para garantir que o seu salário caia, né, no 5º dia útil. É mais do que isso, sabe? É fazer com que você faça valer a pena a sua existência aqui nesse mundo. Sabe, você conhecer pessoas, ter contato com pessoas, tocar a vida de pessoas, sabe? Se tornar, de fato, uma pessoa relevante dentro da sociedade. É contribuir com o outro, né? Eu não vou nem dizer de colocar no lugar do outro, porque isso é difícil. A gente se colocar no lugar de uma pessoa que somente ela sabe o que está sentindo. Sim. Mas é da gente sentir prazer, estar contribuindo com alguma coisa, de fazer uma parte, né? Fazer com que a sociedade venha entender a necessidade de estar buscando cada dia mais a equidade. Eu não digo nem igualdade, porque igualdade fica difícil porque não somos todos iguais. Mas uma equidade, para que todos possam ter acesso da mesma forma. Diferenciada, sim, mas ter o acesso como qualquer um outro. Entender que essas pessoas são pessoas, tipo assim, como qualquer outra, né? Que podem ter relações, viver como qualquer outra pessoa, né? Como a Priscila falou, nesses dias lá no curso, lá tivemos a presença lá de surdos cegos, né? A Cláudia Sofia, o Carlos Jorge. Tivemos também o André, né? O André, que a esposa estava fazendo um curso também para guia intérprete. Assim, temos que agradecer muito a eles, principalmente o André e sua esposa. Sim, maravilhosos. Ai, saudade desse pessoal. Tivemos também praticando o período do curso, né, com ele também, ali, tendo contato com ele. E assim, foram pessoas que somaram grandemente nossa experiência, através da língua de sinais, através da língua tátil. São pessoas assim que se tornam, é o que eu falo, na caminhada, são pessoas que se tornam verdadeiros presentes na nossa vida. E assim, a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer amanhã, depois, mas assim, são verdadeiros presentes que assim, a gente leva. Eu sempre gosto muito de falar isso. Tem gente que fala assim, como é que você começou? E a gente acaba não citando o nome das pessoas. Eu sempre faço questão de honrar, de dizer o nome, de dizer quem são, de dizer que estou com saudade. Porque assim, são pessoas que realmente, sabe, marcam a nossa trajetória e contribuíram muito para que eu me tornasse a profissional que eu sou hoje. Então assim, é saber que são pessoas que deram um pouquinho de si pro outro e hoje, aquilo que a gente aprendeu, a gente também compartilha com outras pessoas. Isso não tem preço, de verdade, gente. Me desculpe, Mastercard, se quiser patrocinar o nosso podcast, mas para isso não tem preço. Tô aqui, gente. Tô aqui para isso, brincadeira. A gente chega num patamar que realmente parece que esquecemos de algumas pessoas, mas não dá, gente. Não dá para esquecer não, porque se não fossem essas pessoas, não estaríamos nas condições que estamos hoje. Verdade. Eu posso citar algumas de cara que estiveram mais próximas aqui, que foram Marcelo, Vânia Rocha, Davi, Jadson, caramba, se não fosse esse pessoal, Priscila, a Pri, quem é Priscila? Pri Canedo. Foi citada também. Aê! Flávio Vulcamovila. Então assim, formamos um grupo de pessoas que
visavam a mesma coisa, colaborar um com o outro. E são nossos amigos hoje, sabe? São pessoas que a gente teve a oportunidade de aprender e são grandes referências pra gente na área da língua de sinais, grandes referências na área da surdo-cegueira. E assim, são nossos amigos, sabe? Pessoas que a gente tem, pelo menos, né, podemos dizer, né, que temos profunda admiração pelos profissionais que se tornaram e são até hoje. Além desses, tem muitos outros, né, que não citamos aqui, porque realmente o tempo foi corrido e a lista é muito grande. E seria até injusto, né, gente? Falar o nome de alguns e não citar todos eles. Então, assim, é muita gente mesmo. Muita gente que colaborou para que pudéssemos estarmos na situação que estamos hoje. Priscila, né? Hoje a Priscila já é formada no mestrado, né? Gente, consegui concluir com louvor esse mestrado. Aê, né? Que isso, e parabéns. Assim, obrigada, Renatinha. E assim, é entender que a gente nunca para de estudar. Enquanto profissional, a gente sabe, né, que a gente precisa buscar conhecimento a todo tempo. E eu posso dizer pra vocês, né, desde a graduação, desde o contato lá em Goiânia, que vocês descobriram aí, né, gente? O contato lá em Goiânia, sabe, o curso de Libras na igreja, o curso de Libras, o INES, a graduação, a pós-graduação, o mestrado e, se Deus quiser, para 2023, um futuro doutorado, vamos torcer para isso. Então, assim, é continuar estudando para melhorar mesmo a educação, os materiais, as pesquisas, contribuir mesmo, de fato, para a acessibilidade. Da mesma forma, estou aí também, Renatinha, nessa vibe aí, buscando também o meu mestrado. Graças a Deus passei no processo, estarei iniciando esse ano no mestrado parabéns, também. Parabéns, vai dar tudo certo. No Instituto Nacional de Educação de Surdos, graças a Deus. Que bom. Também formado, como falei anteriormente, em Pedagogia pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, e pós-graduado também em Letras Libras. E hoje atuando aqui, junto com a Renatinha aqui, no NAPNE, em Campos de Goitacazes, no IFE. É isso, gente. Eu vou agradecer a vocês. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Nossa, eu espero. Imagina, o prazer é totalmente nosso. Eu espero que vocês aí que vão escutar gostem, né, desse episódio. E aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa pra despedir do pessoal, podem ficar à vontade. Eu quero falar sim, Renata, porque eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar. Gente, de verdade, pra vocês que estão ouvindo esse podcast, se a gente puder, assim, deixar um recado, agradecer mesmo todo o carinho, Renatinha, agradecer a vocês que separaram esse tempo para estar ouvindo esse podcast, mas também estimular você a aprender língua de sinais, sabe? Existem recursos que podem ser utilizados, existem cursos que são acessíveis, sabe? E entender que língua brasileira de sinais é você realmente se comunicar com o outro da maneira como ele interage no mundo, sabe? E eu acho que isso, assim, é fundamental para nós, réis seres humanos, réis mortais, né, que estamos aqui, pra gente tentar, de alguma forma, ser mais empático nessa sociedade que muitas das vezes acaba não sendo acessível. Sim. Vou deixar uma palavra para vocês de um texto que eu li um tempo atrás. Biblicamente falando, um homem chamado Josué estava num momento de depressão e Deus falou com ele: tão somente levanta-te e esforça-te, que eu sou contigo. Então coloquei isso na minha vida. E assim eu espero que vocês também tomem para vocês essa palavra de tão somente se levantarem e se esforçarem, que as coisas virão. Só levantar e se esforçar, que as coisas irão acontecer. É o que eu desejo para todos vocês. É isso, gente. Espero que vocês gostem e muito obrigada. Beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.